Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste domingo, dia 19 de setembro, com a nossa Academia Espiritual. É o mês de setembro, mês que a gente toma na mão com mais consciência o valor e o poder desta palavra de Deus. E o evangelho que nós meditamos hoje é de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. Estamos no 25º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus está ensinando aos seus discípulos. Ele já havia revelado que era o Messias. Se lembra de domingo passado, naquela pergunta que fez: quem dizem os homens que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus também falara da sua paixão, mas eles não entenderam. Passou um tempo, então, uma semana, ou mais talvez, e agora Jesus novamente, no ensinamento que faz aos seus discípulos, toca de que ser Messias significa também passar pela paixão. E ele procura com isso corrigir as falsas esperanças e a preparar os discípulos para o escândalo da cruz. Então Jesus quer corrigir as falsas ideias e esperanças e prepará-los para o escândalo da cruz. Nós vimos no Evangelho que os discípulos tinham medo de perguntar. Na verdade, este medo de perguntar vem antes de outra expressão. Os discípulos não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. A tradução nossa coloca como não compreendiam essas palavras, mas no original diz que eles eram ignorantes. E na verdade uma ignorância voluntária, ou seja, parece que eles queriam manter naquela ideia de que não estavam entendendo nada, porque se entendessem, dizendo nossa linguagem popular, a cobra ia fumar. Então, eles estavam ignorantes
voluntariamente. Eles não queriam sair daquilo. E aí depois vem, e tinham medo de lhe perguntar. Aí a gente entende essa ignorância voluntária. Por que eles tinham medo de perguntar? Porque tinham medo que a explicação que Jesus desse desfizesse seus sonhos e esperanças. E no fundo seria isso. Se Jesus explicasse para eles o que estavam perguntando, eles saberiam e não ficariam mais naquela ilusão, naquela ideia de Jesus que tinham. Então tinham medo de perguntar porque tinham medo que a resposta não agradasse e exigisse deles. Então Jesus começa a lição falando do primeiro lugar. Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos, o último de todos, aquele que serve. Ora, então quer dizer que o Evangelho e que Jesus ensina que a gente não deve ser primeiro, que a gente não deve buscar possibilidades melhores, tirar primeiro lugar no vestibular, alcançar primeiros lugares nisso e naquilo? Não tem nada a ver com isso. Na verdade, o ser humano sempre buscou estar num lugar melhor, estar numa posição melhor, né? E na verdade também isso é até mola que impulsiona, né, para que muita coisa fosse inventada, muita coisa surgisse de bom. Jesus não está condenando esse esforço de progredir, mas Jesus muda o sentido, o motivo e o modo de realizar isso. É aí que está a chave. Não é ser o primeiro para passar por cima dos outros. Não é ser o primeiro para destruir os outros. É ser o primeiro para servir os outros. Não é? Jesus, então, convida os discípulos para que compreendam a dinâmica do reino. Eles estavam pensando acerca do reino de Deus nos termos do reino terreno. Pensavam em si mesmo como se fossem os principais, os melhores, os primeiros ministros de Jesus. E Jesus está falando da dinâmica do reino, do serviço. Aqui nós aprendemos, inclusive, que qualquer serviço que nós fizermos, principalmente aqueles mais humildes e mais simples, nós devemos fazer fazendo para Jesus, né? Devemos fazer esses serviços com o coração voltado para Jesus. A Escritura adverte que a soberba precede a ruína, que a altivez, que a grandeza precede a queda. Está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Então, os valores do reino de Deus estão em oposição a muitos valores deste mundo. Jesus sugere a grandeza da humildade, do fazer com amor por Jesus. Agora, ser servo não significa uma posição servil, de escravo, mas ter uma atitude de quem livremente atende às necessidades dos outros sem esperar recompensa, de quem faz por amor e não para ganhar algo em troca. Jesus conclui esse ensinamento tomando uma criança e dizendo: quem acolher essa criança é a mim que está acolhendo. Por que Jesus pega a criança? A gente pode pensar que é baseado na nossa ideia de hoje, é tão simples, tão frágil, tão isso, tão aquilo, tão bonitinho, tão amoroso. Não é por isso. Na época de Jesus,
criança não era reconhecida, não era valorizada. Era como se nem existisse. Criança era um nada, né? Na verdade, mulher e criança, o Evangelho já nos fala disso, né? Então, quando Jesus pega uma criança, ele está dizendo, ele está mostrando e representando nela os esquecidos, os não notados, os excluídos, não é? Aliás, naquela época, um pai era pai, mas ele nem tocava na criança, né? E se você se recorda, até muito tempo atrás, né, muitas famílias, principalmente aquelas abastadas, tinham babá. E a babá é que fazia o serviço humilde de cuidar das crianças, né? Jesus está ensinando isso aqui, ó. Cuidar das crianças é um serviço humilde. E é aí que você se faz último, mas fazendo o último, você está acolhendo o reino de Deus, você está acolhendo Jesus, você está acolhendo o próprio Deus. Jesus nos encoraja a demonstrar amor aos mais fracos. Então, o Evangelho de hoje nos faz um apelo. O que a gente anda discutindo? O que a gente anda pensando a respeito da nossa posição na vida? Também apresenta uma condição. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, o servo de todos. E apresenta, no geral, uma advertência. É preciso seguir Jesus pelo caminho da simplicidade, da humildade, da acolhida dos esquecidos, dos não notados, dos excluídos. E agora vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Neste primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença de Deus, seu coração na sintonia do coração de Deus. Invoque o Espírito Santo. Acenda uma vela, sinalizando sua oração, sua prece, seu pedido a Deus, para que a unção do Espírito Santo, para que o fogo e a luz do Espírito Santo venha sobre você. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Nós também estamos entre aqueles que no caminho, isto é, na vida, discutem e se atarefam para ser os maiores ou estamos servindo? Terceiro passo, o treinamento. Na sua oração hoje, peça ao Senhor para libertar e tirar do coração todo sentimento de soberba, de grandeza, que não permite que você seja capaz de amar e de servir. E não esqueça, hoje é domingo, participe da Santa Missa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar, que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção, que ela desça abundantemente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.